Tem um novo filme de Caça-Fantasmas, sério? E por que chama Ghostbusters no Brasil agora? Eu prefiro Caça-Fantasma, sabe? Eu sei que eles querem tentar, acho que deixar meio parecido com Star Wars, mas não. Show me the money! What I call them? Funko Fun! Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e estamos aqui em mais um vídeo de bilheteria complementar para a gente dar uma olhadinha nos números ajustados desse final de semana, a bilheteria do Brasil e outras novidades aí do mundo das estatísticas de cinema. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, a gente ainda tá acompanhando esse duelo entre Kung Fu Panda 4 e Duna Parte 2, que certamente estão movimentando muito bem as bilheterias americanas nesse ano, apesar de, em comparação com o começo do ano passado, a gente ainda ter uma queda de cerca de 10% em arrecadação. Então, a bilheteria ainda precisa de mais uma ingestão aí de potência, de mais filmes e ingressos vendidos, mas dando uma olhada aí nos números ajustados desse final de semana, o Kung Fu Panda 4 trouxe um pouquinho mais, com 30,14 milhões, o Duna Parte 2 reduziu um pouquinho, né, não conseguiu superar com 28,50 milhões, Uma Prova de Coragem fez um pouquinho mais, com 7,63 milhões, o Imaginário da Blumhouse fez um pouco menos, com 5,55 milhões, o Cabrini da Angel Studios se manteve com 2,81 milhões, o Love Lies Bleeding, que ganhou título no Brasil de Amor, Mentiras e Sangue, também se manteve com 2,48 milhões. O Bob Marley One Love fez um pouco menos, com 2,27 milhões. O Uma Vida, a história de Nicholas Wintle, se manteve com 1,7 milhões. O American Society of Magical Negroes fez um pouquinho mais, com 1,30 milhões. E o Ordinary Angels fez um pouco menos, com 942 mil. E agora, voltando a olhar para as bilheterias aqui do Brasil, em primeiro lugar, Os Farofeiros 2 se manteve com 6,45 milhões de reais, para um total no Brasil de 18,55 milhões. Em segundo lugar, o Duna Parte 2 trouxe 4,94 milhões, para um total no Brasil de 27,94 milhões. Em terceiro lugar, o Imaginário estreou com 1,77 milhões. Em quarto lugar, Uma Vida, a história de Nicholas Winton, também estreou com 1,19 milhões. Em quinto lugar, Desespero Profundo fez 752 mil, para um total no Brasil de 2,63 milhões. Em sexto lugar, O Menino e a Garça segue com 742 mil e um total no Brasil de 6,64 milhões. Em sétimo lugar, O Pobres Criaturas fez 699 mil, para um total no Brasil de 15 milhões. Em oitavo lugar, o Todos Menos Você, ainda aí, fez 601 mil, para um total no Brasil de 39,18 milhões. Em nono lugar, o Bob Marley One Love trouxe 438 mil, para um total no país de 22,45 milhões. E em décimo lugar, o Reino Gelado, A Magia Continua, trouxe 304 mil, para um total no país de 1,52 milhões. Com isso, agora a gente dá uma olhadinha no top 5 de bilheteria mundial desse final de semana. Em primeiro lugar, o Duna Parte 2 segue na liderança com 79,705 milhões, oficialmente chegando à marca de 506 milhões de dólares no mundo inteiro, $500 milhão. Em segundo lugar, o Kung Fu Panda 4 se mantém muito bem com 69,777 milhões, estreia no Brasil nessa semana. Em terceiro lugar, o chinês The Pig, The Snake and the Pigeon trouxe 10,856 milhões. Em quarto lugar, o Imaginário também se mantém aí com 9,575 milhões. E em quinto lugar, o filme coreano Exuma trouxe 7,819 milhões. E finalmente, vamos dar uma olhada em como estão os números de bilheteria nos Estados Unidos nesta segunda-feira. Em primeiro lugar, o Duna Parte 2 trouxe 2,80 milhões, para um total doméstico de 207,52 milhões. E olha, pessoal, por falar em Duna Parte 2 cruzando a marca de 200 milhões na bilheteria doméstica, o Timothée Chalamet quebrou um recorde muito interessante, que já estava sendo segurado aí por 45 anos, que pertencia ao John Travolta, porque o Timothée Chalamet, com o Duna Parte 2 e com o Wonka, conseguiu ser o protagonista das duas maiores bilheterias domésticas consecutivas, porque nenhum outro filme, além de Wonka e Duna Parte 2 nos últimos meses, conseguiu passar a marca de 200 milhões. E o Timothée Chalamet é o protagonista dos dois, e isso não acontecia desde que o John Travolta estrelou Os Embalos de Sábado à Noite em 77, e depois o Grease nos tempos da Brilhantina em 1978. Para vocês terem uma ideia de valores, né? Os Embalos de Sábado à Noite fez 94,213 milhões em 77,
mas se a gente ajustar para a inflação, esse número se torna 484 milhões nos dias de hoje, enquanto Grease fez 190 milhões e 78, e se a gente ajustar para a inflação, são 904 milhões de dólares. Isso porque a gente está falando só de bilheteria doméstica. É muita grana, e o Timothée Chalamet, né, acho que cruzando essa marca aí, certamente está se convertendo num dos grandes protagonistas de Hollywood da atualidade. Em segundo lugar, Kung Fu Panda 4 fez 2,02 milhões para um total doméstico de 109,91 milhões. Em terceiro lugar, Uma Prova de Coragem fez 581 mil para um total doméstico de 8,22 milhões. Em quarto lugar, Imaginário fez 455 mil para um total doméstico de 19,49 milhões. Em quinto lugar, Cabrini fez 415 mil para um total doméstico de 13,42 milhões. Em sexto lugar, Bob Marley One Love fez 221 mil para um total doméstico de 93,56 milhões. Em sétimo lugar, Uma Vida, a história de Nicholas Winton fez 165 mil para um total doméstico de 1,88 milhões. Em oitavo lugar, The American Society of Magical Negroes fez 111 mil para um total doméstico de 1,41 milhões. Em nono lugar, Ordinary Angels trouxe 100 mil para um total doméstico de 18,11 milhões. E em décimo lugar, ainda aparecendo aqui, Patos da Illumination com 44,5 mil e um total doméstico de 126,57 milhões. Bom, pessoal, e nessa semana nos Estados Unidos a gente até que tem um final de semana bem agitado, porque a Sony vai lançar o Ghostbusters Apocalipse de Gelo, que é o novo filme dos Caça-Fantasmas, mas eu não sei vocês, eu não vi nenhum entusiasmo em torno desse filme, eu achei o marketing muito fraco, ninguém tá falando direito dele, e olha, até alguns minutos atrás, antes de eu gravar esse vídeo, não tinha um pio de reações, de opiniões de alguém que tenha assistido. O embargo caiu e as críticas foram meio negativas, na verdade, né? Ele tá com uma nota de 45 no Rotten Tomatoes, é só uma média inicial, mas mostra que o entusiasmo para esse novo filme tá bem fraco, né? A Sony tem uma estimativa de 40 milhões de dólares na estreia nesse final de semana, o que é alinhado com a franquia, não é tão desastroso perto do orçamento de 100 milhões de dólares, não é um filme tão caro, né, tão difícil de se pagar, mas sei lá, não tem muito entusiasmo, sabe? Eu mesmo vi esses trailers aí e não me parece muito bom, para ser bem sincero. No Brasil, ele estreia com atraso no dia 11 de abril e ele provavelmente deve liderar bilheterias nos Estados Unidos nesse final de semana, porém eu não vejo tanto entusiasmo, sabe? Eu acho que essas críticas e avaliações talvez derrubem um pouco a estimativa de estreia deles. Deixe nos comentários depois quanto vocês acham que o Ghostbusters vai fazer na estreia. E eu tô bem mais interessado nos outros dois filmes de terror que estreiam nos Estados Unidos. O primeiro é o Imaculada, da Neon, estreado pela Sydney Sweeney. É um terror de freira, de convento, então deve ser muito melhor do que os dois filmes da freira que a gente teve nos últimos anos. Infelizmente, no Brasil, ele estreia só em 31 de maio. 31 de maio, vocês podem apostar que esse filme já vai estar na internet. Sério, 70 dias de atraso? Não tem como aceitar esse tipo de coisa, né? E o outro filme que estreia é um dos filmes que eu mais quero ver nesse ano, que é o Late Night with the Devil, lançamento da Shudder com David Dastmalchian. É aquele filme do apresentador de TV dos anos 70 que começa a acontecer coisas estranhas durante o show. Tô muito animado para ver esse filme, mas infelizmente ele não tem previsão de estreia no Brasil. Ele vai chegar pela Diamond Films e já tem data para ele chegar no streaming. Ele chega em 15 de abril nas locadoras da internet, né? É difícil ser fã de terror no Brasil, né, pessoal? E olha, antes de eu encerrar o vídeo aqui, eu queria falar um pouquinho de um gafe que eu cometi no vídeo passado, que foi ter falado que Madame Teia saiu completamente da bilheteria doméstica. Não, foi um equívoco. Ele saiu do top 10 de bilheteria doméstica, mas ele ainda tá em cartaz no país. Porém, fazendo menos e menos a cada semana, o filme tá na casa de 97 milhões de dólares mundialmente, segue a aposta aí para ver se ele vai ficar abaixo de 100 milhões no total. Porém, eu queria dizer que por mais que Madame Teia esteja ruim, o Argylle, o super espião do Matthew Vaughn, tá ainda pior, porque o filme da Universal e Apple tá com 95 milhões de dólares mundialmente. Esse é outro filme que custou caro e que não vai conseguir chegar na marca de 100 milhões. Isso é impressionante. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acharam dos números, suas apostas para Caça-Fantasmas e se vocês continuam acreditando que Duna Parte 2 pode chegar no bilhão. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.